No quadro Sua Filosofia Veste, como planejar os seus estudos de forma eficaz? 3 passos fundamentais e o último é a cerejinha do bolo. Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao canal Sua Filosofia e esse quadro hoje, Sua Filosofia Veste, traz para você grandes dicas de estudo. O objetivo principal? Mostrar para você o caminho que você deve seguir para alcançar o seu resultado máximo, para conseguir a sua vaga na universidade. Professor, então você vai dar um método eficaz? Obviamente que nós vamos discutir sobre passos importantes. Você sabe que o método perfeito não existe, mas eu vou te falar hoje como planejar a sua rotina de estudo de forma da hora, de forma boa, que te ajude bastante. Quais são as grandes bases? Hoje nós vamos falar aqui de 3. A última é a mais importante, a mais especial de todas. Para você conseguir organizar a sua rotina de estudo de modo eficaz, você precisa primeiro da gestão do tempo. Então vamos falar aqui do primeiro passo, o passo do tempo. Isso deve ser feito no início do seu ciclo de estudos. Isso não importa se está no começo do ano letivo ou se você acordou que tem que estudar agora, o início do seu ciclo de estudos. Então, quais são os passos aí? O que significa olhar para o tempo? Primeiro, você vai olhar para quando é a data da prova e para o dia que você está. E você vai calcular quantas semanas existem entre o dia do seu início e o dia da prova que você deseja. Professor, mas eu desejo milhares de provas. Você tem que focar uma para que ela seja o grande marco. As outras vão estar no meio do caminho, obviamente, mas essa mais importante é que vai definir o seu cronograma de estudos. Beleza? Então você escolhe uma prova de como marco e você faz uma separação, uma contagem de quantas semanas você tem entre o dia que você está até o dia da prova. E aí você desconta dessas semanas férias, feriados, recessos. Ah, professor, o calendário do cursinho, do colégio já está pronto, então nisso eu não interfiro. Melhor ainda, é só você pegar isso então e contar as semanas. Aí vem o grande ponto. Quando nós falamos do tempo, tem essa contagem que você tem que fazer do dia que você tá pro dia da prova, descontando feriados, férias, recessos e tudo mais. E você tem que pegar o conteúdo programático lá da universidade que você deseja, que geralmente já tem ali no seu manual do candidato, e você tem que distribuir esse conteúdo de acordo com as semanas. Se você está em um cursinho ou no colégio, geralmente já está feito isso para você com as apostilas, com os livros didáticos. Então você já está tranquilão. Mas se você está estudando sozinho, faça essa divisão você. Ou se mesmo estando em um cursinho ou no colégio você quiser fazer, faça essa distribuição. Então esse é o primeiro passo da organização. Isso tem que ser feito no início do seu ciclo de estudo. A divisão do tempo. Quanto tempo falta em quantas semanas, e aí você vai distribuir aí os conteúdos programáticos por semana. Beleza? Lidamos com a parte do tempo. Esse aqui é o fundamento básico, acredito que todo mundo já fez isso 1 ou 2 vezes na vida aí. Aí vem o segundo passo, que além do tempo, é o passo que nós vamos fazer todas as semanas. Eu chamo de passo da qualidade, passo qualitativo. O que você vai fazer? Toda semana você vai escolher um dia. Ou sexta, ou sábado, ou domingo. Na minha rotina é no domingo que eu faço isso, para que você possa separar quantas horas da próxima semana você vai ter cada dia para estudar. Então imagina assim, pô, domingo agora. Vou pegar esse domingo para separar as horas da próxima semana. Segunda-feira, costumeiramente, eu tenho 4 horas para estudar. Mas nessa segunda-feira eu tenho que comprar um sapato para minha mãe e tenho dentista. Então nisso eu vou gastar 2 horas. Então eu não vou contar como um planejamento de todas as semanas padrão. Eu vou contar com um planejamento exato. E aqui está um grande ponto. As pessoas desconsideram que o planejamento tem que ser real. O planejamento não pode ser fictício. Ah, eu vou estudar o máximo possível. Não. Você tem que estudar o necessário. E muitas vezes as pessoas planejam 4 horas e só tem 2. E aí falam, ah, não vou conseguir estudar tudo, então não vou estudar nada. Presta atenção. Estudar um pouquinho é melhor do que não estudar nada. Beleza? Então você vai separar um dia, sexta, sábado, domingo, para que você faça a organização da semana. Ó,
Lembra que lá no passo do tempo você separou todos os conteúdos por semana? Agora você vai pegar então esses conteúdos que você separou por semana e você vai separar as matérias por dia. Então, pô, biologia, vou estudar ali sobre mitocôndria na terça-feira. Quando você está em um cursinho, em um colégio que tem a grade curricular ali formada, o horário formado, já fica muito mais fácil. Porque aí entra o padrão aula dada, aula estudada, né? Tem 2 de biologia, 2 de matemática, filosofia e história. Legal, então você já sabe o que você vai estudar. Então, você separa ali e no domingo você já vai estar ciente que lá na quinta-feira, por exemplo, 4 da tarde, você vai estudar história. E que sexta-feira, 3 da tarde, você vai estudar matemática. Fez sentido para vocês? Então você vai pegar ali nesse final de semana, separar quantas horas por dia, e aí você separar as matérias e quantas horas por matéria. Não faça a loucura de não planejar o tempo por matéria. Porque senão você começa estudando ali biologia e você tá com dificuldade, você vai, a hora que você percebe, passou todo o tempo, você não estudou nada das outras disciplinas. Isso é um equívoco gigantesco. Tá bom, galera? Então não considere a possibilidade de ficar uma tarde toda estudando uma matéria só, se isso não for organizadinho por você já previamente. Beleza? Então beleza, separamos ali as matérias por dia, separamos a hora por dia dessas matérias, e aí que vem o ponto. Como que você organiza a distribuição? No dia, vamos imaginar que você vai separar o dia da segunda-feira, começa pela matéria que você tem mais dificuldade e termina com a matéria que te dá mais prazer. Motivo: quando você tem mais dificuldade, você gasta mais energia e no começo você está mais atento. Então beleza, você está mais atento, mais energia, legal. No final, você está mais cansado, tem uma grande tendência a procrastinar. O objetivo é, se você tem prazer naquela matéria, pô, legal, eu tenho uma motivação a mais, uma facilidade a mais, ok? E aqui vem o grande ponto. Se você separou ali, vamos supor, 1 hora para biologia na terça-feira à tarde. Essa 1 hora, você vai fazer o quê? Já tem que estar previsto o que você vai fazer. Se é 1 hora só de exercício, 40 minutos de exercício, 20 de livro da teoria, se é 10 minutos de resumo, 20 de teoria e 30 de exercício. Você tem que separar um tempo para teoria e para exercício. Se não for possível, faça só exercício. Não deixe de praticar os exercícios de cada matéria. Beleza? Aí, só uma dica extra, faça um checklist ali da sua satisfaçãozinha. O que é o checklist? Pô, hoje, terça-feira, eu vou estudar biologia, história e matemática. Estudei biologia? Check. Estudei história? Check, check. E aí no final do dia você vai falar, pô, cumpri todo o meu cronograma de estudo. Cumpri tudo o que estava rolando aqui, tudo que estava previsto. Então, estou feliz, estou satisfeito e isso fez muito bem para mim. Fez sentido para vocês? Espero que vocês tenham entendido então. Primeiro passo, tempo, e isso deve ser feito lá no início do estudo. Segundo passo, a qualidade deve ser feito toda semana. Aí que vem a grande cerejinha do nosso bolo. A questão da retomada. Todo exercício, toda teoria tem um tempo que fica fixado na nossa cabeça que, se não for utilizado, ela vai sendo esquecida. Então, conforme você vai estudando, você precisa retomar isso. Então, beleza. Lá no início do seu cronograma, você vai prever que a cada 30 dias você vai fazer um simulado. E esse simulado deve ser feito respeitando as regras da prova. Se for 4 horas, faça 4 horas. Se tiver redação, faça redação. Simulado. Beleza, fiz o simulado, professor. E aí, o que eu faço? Depois de ter feito o simulado, você vai fazer uma correção qualitativa. Eu vou gravar um outro vídeo aqui semana que vem para mostrar para vocês o que é uma correção qualitativa. Você vai olhar para essa correção e vai fazer o seguinte: pô, quantas eu acertei? Quantas eu errei? Quantas eu chutei? Por quê? Porque quando você faz exercício no seu dia a dia de estudo, você não pode chutar, mas o simulado até que é legal, para que você veja a sua noção ali, você não vai deixar de fazer uma questão, correto? Então beleza, você pega esses números e aí você olha as que você chutou e as que você errou, e você vai organizar uma semana depois desse simulado de retomada das matérias que você ficou com dificuldade. Fez sentido para vocês? Você organizou lá no começo, distribuiu. Semana a semana você vai estudando, fazendo exercícios. Só que aí tem um ponto. Todos os dias, quando você fizer exercício,
você precisa ter um caderno. E esse caderno, você precisa anotar. Hoje, dia 20, fiz 10 exercícios de biologia, assunto mitocôndria. Acertei 8 de 10. Então, esse caderno é um caderno seu de registro, que todas as listas que você faz deve estar contido nesse caderno registrado. Para você ter uma noção, não só das matérias que você vai bem, mas também dos assuntos. E aí você vai comparar essas matérias com os simulados. E aí, nessa semana após o seu simulado, você vai organizar um horário extra que é para você retomar os assuntos que você teve dificuldade. Desse modo, imagina aí que você tenha 8 meses entre o começo do seu ciclo de estudos até o dia do seu vestibular, você vai ter 8 simulados, 8 retomadas, 8 chances de rever aquilo que você estava mal e automaticamente organizando de modo sistemático os conteúdos que você vai aprendendo. Beleza? Então, meus queridos e minhas queridas, essas são as primeiras dicas de como planejar os seus estudos de modo eficaz. Organize o tempo lá no começo dos estudos, distribua, depois faça uma questão de qualidade, hora por disciplina, exercício e teoria, depois registre isso para fazer uma comparação qualitativa. Beleza? Por favor, não se movam só pela motivação. Escreva uma frase clara. Por que você quer passar no vestibular? Ponto. Coloca isso em um cartão na sua mesa de estudo e não fique focado nisso, mas foque no seu dia a dia em como melhorar e acertar as questões. Olha o que eu vou falar. Quanto mais você ficar preocupado em passar no vestibular, menor é a sua chance. Por quê? Porque aí você vai estar preso lá na frente. Agora, quanto maior for a sua preocupação em aprender hoje e acertar as questões de hoje, maior é a sua chance de conseguir passar no vestibular. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que mais você quer ver nesse quadro de dicas para o seu vestibular, de planejamento e rotina de estudo. E eu estou à disposição. Entrem no grupo do Telegram, se inscreva, curtam e comentem esse vídeo. Tamo junto? Tchau, obrigado!